Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo. O último vídeo desse domingão. Final da Copa do Brasil definida. Infelizmente, sem o Vasco da Gama presente. Mas, sinceramente, tá? Pouco importa se Corinthians ou Flamengo passassem aí nessa tarde de domingo para a final. O Vasco, ele ontem caiu para o Atlético Mineiro e agora o que resta para nós, torcedores vascaínos, é olhar para dentro. É olhar para esse elenco, pensar o que poderá acontecer ainda nesse 2024 e planejar o quanto antes 2025. Eu acho que hoje, sinceramente, o ano do Vasco acabou. O Vasco tem chance sim de uma Libertadores. O Vasco tem totais condições de no ano que vem voltar a disputar uma competição sul-americana, jogando inclusive a própria Conmebol Sul-Americana, mas tem que correr contra o tempo, tem que decidir o que será feito e tem que olhar para o ano que vem com bons olhos. É uma barca urgente que tem que acontecer e um novo caminhão, e essa é a grande realidade, caminhão de reforços para o ano que vem. A gente vai falar muito sobre isso aqui com vocês, temos muitas novidades, muitas informações nesse último vídeo do Domingão. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar aí, né, todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já venha fazer parte aí da nossa família. Nós contamos muito com a presença e o apoio de todos vocês aqui no nosso canal, deixando o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que ajuda, é claro, a divulgação do nosso trabalho. Então, não saia desse vídeo aí sem de fato se inscrever, sem de fato curtir, sem de fato compartilhar. Independente do resultado de ontem, a gente sabe muito bem que o torcedor vascaíno ele é apaixonado por esse clube e jamais deixará de acompanhar o dia a dia do Cruz Maltino, até porque ainda temos aí mais 9 rodadas pela frente, Brasileirão, e cabe ao Vasco pontuar para sonhar com grandes coisas ainda nessa temporada. Show, Vascão? Vambora então, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, torcedor, porque ontem, infelizmente, né, o Vasco da Gama acabou sendo eliminado para a equipe do Atlético Mineiro da Copa do Brasil. O Vasco, ele abre o placar com um gol de Pablo Verratti ainda na primeira etapa, mas infelizmente no segundo tempo, em uma bola que de fato o Hulk acha, e é esse o diferencial do craque, achar bola durante todos os 90 minutos, e quando se tem um espaço ele consegue marcar, e o Hulk ele faz exatamente isso, acha um espaço, o Vasco deixa o Hulk sozinho na entrada da área, e ele acerta um chute, um chutaço no gol do goleiro Léo Jardim, um chute praticamente indefensável, né? Que empata o placar e Vasco ali no final da partida, o gol, se não me engano, sai aos 36, 37, já não havia mais tempo de se reencontrar no jogo e conseguir virar a partida para 2-1. Com isso, o Vasco agora eliminado da Copa do Brasil, só tem a disputar, né, até o final da temporada, o Campeonato Brasileiro. O Vasco, ele hoje, olhando pela tabela de classificação, tem 37 pontos. O Vasco poderá chegar aí no máximo aos 64, porque se tem 9 partidas pela frente, são 27 pontos em disputa, e se o Vasco conquistasse todos os 27 pontos em disputa, chegando aos 64, teria até a possibilidade de chegar a uma Libertadores, tá? O Vasco com 64 pontos, ele chegaria diretamente a uma Libertadores. O que, assim, eu não vou falar que é impossível, porque coisas que acontecem no futebol, elas não se explicam. Mas é muito difícil, né? É 1% aí de chance no máximo, ou quase nenhuma chance do Vasco conseguir conquistar todas as vitórias. Mas, meu amigo, o Vasco, se desses próximos 27 pontos que estarão em disputa, conquistar 21, que já é um pouquinho mais provável ter pelo menos aí 7 vitórias em 9 jogos, 6 vitórias em 9 jogos, o Vasco da Gama, ele já teria totais condições de chegar a uma Libertadores através de um G6, através de uma pré-Libertadores, né? O que sinceramente não seria tão difícil, tá? Até porque hoje temos na primeira colocação do Campeonato Brasileiro o Botafogo. Botafogo esse, que é uma equipe que tá na semifinal da Libertadores, tem totais condições, inclusive, né, de conquistar o título. Botafogo conquistando o título abriria um G7 e automaticamente a nota de corte para a Libertadores do ano que vem
seria até menor. A gente tem o Atlético Mineiro, que está muito bem também no Brasileirão, à frente do Vasco com 41, que hoje está na final, da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro, ele caso vença a Copa do Brasil e termine dentre os 6 primeiros colocados do Brasileirão, a nota de corte também vai diminuir, porque vai empurrando de G6 para G7, para G8. Então assim, o Vasco ele ainda tem, mesmo que pequena, uma chance de chegar a uma Libertadores no ano que vem e cabe ao torcedor a sonhar. O futebol ele é feito de sonhos. O futebol ele é feito de grandes idealizações. Se o torcedor não sonha, o torcedor não tem o porquê torcer. Então cabe a nós agora sonhar com uma Libertadores. É difícil? É. É impossível? Não. Mas sinceramente, meu amigo, independente de chegar ou não a uma Libertadores no ano que vem, é claro, o planejamento ele muda, o Vasco disputando uma Libertadores e disputando uma Sul-Americana, mas independente, se possível ou impossível, internamente o Vasco precisa o quanto antes passar por um processo de não reformulação em si, mas de mudança quanto a esse elenco. Eu acho que esse que tem que ser o principal ponto do Vasco hoje internamente. E a gente vai analisar o elenco do Vasco junto com vocês. O que tem que ser feito, ao meu ver, para o ano que vem. Primeiro, a gente vê a linha de lateral direito. Essas imagens que estão aparecendo são diretamente do próprio site do Vasco da Gama, tá? A gente vê 4 goleiros, 3 laterais direitos e 5 zagueiros. Olhando para essa próxima temporada, olhando já para um 2024 que praticamente acabou, só restam 9 partidas, e olhando para um 2025 longo que virá pela frente, o Vasco, ao meu ver, olhando para a posição de goleiro, é permanecer com o Léo Jardim. Se der para renovar com o Kehler, renova com o Kehler para a próxima temporada. Libera o Pablo, que é um goleiro que não tem mais idade de sub-20, não é utilizado no profissional, e está ali de fato ocupando um espaço. E mantém o Felipe Gabriel profissional. Acho que o goleiro é a posição para o torcedor vascaíno que menos tem problema, né? O goleiro ele é muito seguro com o Léo Jardim. Esse Felipe Gabriel é um baita nome que também temos no nosso sub-20. Às vezes treina com um profissional, é relacionado para os jogos. Então o goleiro para o Cruz Maltino não deve ser um problema. A questão é, renova logo com o Léo Jardim esse contrato, que vai até o ano que vem. Renova para 2028. E é claro, passar por aí sem nenhum tipo de preocupação. Se der para renovar com o Kehler também esse contrato que hoje vai por empréstimo até o final dessa temporada, renova, porque o Kehler é um bom goleiro. Infelizmente não teve oportunidade, porque a gente tem o melhor goleiro do futebol brasileiro, ao meu ver, que é o Léo Jardim. Ontem, inclusive, ele faz uma defesaça ainda na primeira etapa, quando o jogo estava 0-0. Então não tem motivos para reclamar dessa posição. Com relação à lateral direita, eu acho que hoje o vascaíno ele está passando pelo melhor momento da sua lateral direita de toda a temporada. Uma lateral que já foi muito criticada, parece que por conta de oscilações, né? Teve um momento da temporada em que nem o Paulo Henrique jogava a bola, nem o Puma estava conseguindo jogar. O Paulo Henrique ele começou o ano muito bem, teve uma queda de desempenho absurda. Agora está conseguindo novamente retomar aquela boa forma física. E ontem, parece que após a lesão do Adson, né? Essa dobradinha de Paulo Henrique e Puma Rodrigues, um como ponta e outro como lateral, enfim achou-se, né? Ali pelo lado direito do campo. E hoje os dois estão jogando muita bola. O Puma ele voltou a jogar aquele futebol que a gente viu assim que foi contratado. E o PH voltou a jogar aquele bom futebol que a gente viu durante o início da temporada. Então hoje o Vascaíno ele também não tem motivo para reclamar dessa lateral direita. Lateral direita não pode ser vista no ano que vem como algum problema que tem que ser contratado. Muito pelo contrário. A lateral direita hoje do Vasco da Gama está muito bem servida. O grande ponto é esse Rojas aí que está aparecendo como lateral. E foi um nome que veio ao Vasco através de Ramon Dias. Que sinceramente não sei o que está fazendo aí. E já pode ir embora. Tem um contrato de empréstimo junto ao River Plate até agora, final da temporada. O contrato acabou, tchau, tchau, adeus, adiós, como se diz na língua dele. Volta para o River e abre aí um espaço na folha salarial. Mas é o primeiro nome aí, né, das que a gente vai falar dessa barca Cruz Maltina. Então a lateral direita para mim tá muito bem servida. Com relação à zaga, e tira, né, o Rojas e permanece só com o Puma e Paulo Henrique, tá ótimo. Com relação à zaga, o que é que eu tenho uma convicção nesse momento? Eu acho que ontem, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todo o nervosismo, mesmo com toda a instabilidade, insegurança, o Léo é o titular dessa zaga ao lado do João. Eu acho que ontem isso ficou nítido, né? O Léo ele enfrenta um dos melhores atacantes do futebol brasileiro, que é o Hulk, e consegue neutralizar o Hulk. Infelizmente, num lance de craque, ele marca um golaço. E eu acho que não foi culpa do Léo, é até injusto a gente colocar esse erro na conta do zagueiro Léo.
Até injusto. Léo fez uma boa partida ontem, é um jogador muito estável, mas é melhor que o Maicon. O Vasco ganha com o Léo essa saída de bola qualificada, que com o Maicon não tem. Essa agilidade, né, na primeira saída de bola, nesse ganhar campo, arrastando, que o Léo e o João Vitor têm, e o Maicon passa longe de ter. Então, assim, o Léo é um nome que, na minha opinião, tem que ficar pro ano que vem. Pra estar no grupo, pra estar no elenco. O grande ponto é para a próxima temporada. O João Vitor, ele é o titular da zaga pelo lado direito. E ponto. O João Vitor, ele é o titular da zaga pelo lateral, pelo lado direito. Não tem que trazer nenhum jogador para aquele lado. É o João Vitor como titular. Maicon, adeus. Obrigado por tudo que você fez no Vasco. Obrigado por tudo que você ajudou no ano passado com a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, por toda a sua liderança, mas contrato se encerrando agora no final de 2024, é adeus. Obrigado por tudo e vá procurar outro clube. Se o Vasco quer grandes coisas para a próxima temporada, o Maicon ele não pode estar no elenco. Me desculpe, o Maicon não pode estar no elenco. Não pode. João Vitor como zagueiro pela direita, titular. E o Vasco precisa trazer um outro nome para atuar ali pelo lado direito para fazer uma sombra ao João. Se for bom, ótimo. Tá ótimo. Para um se ajudar. Um ajudar o outro. E disputar posição. Mas é liberar o Maicon e trazer um zagueiro pelo lado direito para, entre aspas, ser o reserva do JV. E pelo lado esquerdo é trazer um zagueiro titular. Para ser o zagueiro titular ao lado do João Vitor. E deixar o Léo atuando como esse reserva. Eu acho que essa tem que ser a zaga do Vasco pro ano que vem. É João Vitor como titular, trazer um zagueiro reserva pelo lado direito, Léo como titular e trazer um zagueiro, Léo como reserva e trazer um zagueiro reserva, trazer um zagueiro titular pelo lado esquerdo. E ponto. Hoje é um grande buraco, uma grande lacuna no setor esquerdo defensivo do Vasco da Gama e ela tem que ser preenchida para a próxima temporada. Com relação a Lincoln e Luiz Gustavo, dois grandes atletas da base, deixa no profissional. Vai surgir oportunidade, vai surgir espaço com toda certeza em algum momento da temporada para eles se destacarem, mas o Vasco em si, a diretoria do Vasco em si, não poderá ficar contando com base para o ano que vem. Com relação à lateral esquerda também, para mim, eu acho que não é um grande problema. Piton, ele passa por um problema físico nessa temporada e eu acho que isso tem que ser solução. Tem que ser solucionado, melhor dizendo. O Vasco precisa arranjar um jeito quanto antes de encontrar o que está acontecendo com o Lucas Piton e fazer com que ele volte a ser aquele lateral esquerdo que a gente viu bem fisicamente. Piton é um jogador que hoje não está aguentando jogar 90 minutos, gente. E me desculpe, isso não é legal. Não sei o que está acontecendo. Isso não é saudável, isso não é maneiro. Nenhum treinador consegue trabalhar bem quando se tem um bom jogador, mas que não consegue atuar durante 90 minutos. Isso não é normal, tá? Não é maneiro. Então, assim, o Vasco tem um grande lateral que é o Piton, mas a questão física dele tá preocupando muito. Com relação ao Vitor Luiz, vou ser sincero, gosto do Vitor Luiz. Gosto muito dele, acho que ele, em todas as vezes que entrou nessa temporada, entrou muito bem. Tem um contrato aí com o Vasco apenas até o final dessa temporada, um empréstimo junto ao Coritiba. E se der para renovar, na minha opinião, deveria sim renovar o contrato dele. Leandrinho é da base, fica no elenco, acho que também é um bom jogador para se ter aí dentro do grupo. Aí a gente vai para a posição de volante e de meio campista, como também está aparecendo aí na imagem a vocês. Com relação a volante, eu acho que tem dois nomes que deveriam estar aí e não estão. Mas essa posição aí de volante é como se fosse o primeiro volante, né? Então, vamos seguir nessa ordem. Os primeiros volantes do Vasco da Gama são esses: Juan Esforza, Souza, Hugo Moura, Lucas Eduardo e Matheus Carvalho. Lucas Eduardo é uma grande promessa da base. Tem que ficar de olho nesse moleque para a próxima temporada. Hugo Moura, ele atua nessa temporada muitas vezes como o segundo volante, porque o Vasco não tem ninguém para essa posição de segundo volante. Os segundos volantes do Vasco da Gama são os que estão aparecendo na posição de meio campista, que é o Pablo Galdames, que é o JP, que é o Paulinho, que é o Estrela, e o Maxime Domingues, que chegou agora no final da temporada e não teve esse tempo para se adaptar à posição. Então, dito isso, para o ano que vem, o que eu acho que deveria acontecer? O Vasco, ele para a próxima temporada, ao meu ver, ele tem que trazer alguém para essa posição de primeiro volante. Ele tem que trazer um cão de guarda, um pitbull mesmo. O Hugo Moura, a gente não conseguiu ver ainda nessa posição. O pouco que a gente viu do Hugo Moura atuando como um grande primeiro volante, a gente viu que ele tem qualidade para isso. Eu acho que o Hugo Moura contra, por exemplo, o Atlético Paranaense, nos 2 jogos, ele atua muito mais como esse primeiro volante, né? Rasgando, chegando junto. E quando o Rafael Paiva empurra o Hugo Moura um pouquinho para frente, ele perde muito dessa sua principal característica, que é ser um
roubador de bolas, né? Então, assim, para a próxima temporada, seria muito legal, talvez o Vasco nem com urgência trazer um primeiro volante, mas ver como fica a situação do Hugo Moura como primeiro. É o Hugo Moura na posição de primeiro e talvez um Jair na posição de segundo, um Paulinho na posição de segundo. Posição essa que o Hugo Moura tá fazendo hoje não tá indo bem, não tá legal, não tá maneiro. O Hugo Moura na posição de segundo perdeu muito a sua essência do que é ser esse cão de guarda, esse pitbull, que a torcida já tava começando a latir em São Januário. Então assim, para o ano que vem, é o Hugo Moura de primeiro, um Jair, um Paulinho de segundo, e se a gente sentir que o Hugo Moura não tá muito legal, aí sim contrata um primeiro volante top, de primeira linha, e bota o Hugo Moura como reserva. Porque com todo respeito, Sforza pra mim não é primeiro volante, tá longe de ser um primeiro volante. O Souza é um jogador que eu não tenho confiança nenhuma pra posição. A gente viu nessa temporada, se quiser alguma coisa no Vasco tem que melhorar muito, ele tem contrato até o final do ano que vem. A parte física dele nesse momento tá horrível, tá fora de ritmo, tá fora de sintonia total com o Vasco da Gama, com o Campeonato Brasileiro, com o futebol do Brasil. Precisa acordar, precisa fazer uma boa pré-temporada. Então assim, é preocupante sim a situação do Souza. Não dá pra se contar com ele. Com relação ao Matheus Carvalho, é um bom jogador, mas me desculpe, não sei se é um jogador do tamanho do Vasco da Gama. É um atleta bom para se ter no elenco. Mas se o Vasco ele quer lutar por grandes coisas na próxima temporada, se o Vasco sonha com título, se o Vasco sonha com conquistar até uma vaga, conquistando uma vaga na Libertadores, ou se conquistar, e creio que vá, e vai inclusive numa Sul-Americana, o Matheus Carvalho não é um jogador desse tipo de competição. Então assim, são jogadores que é bom se ter no elenco, até porque tem contrato com o Vasco, mas não é para se contar. Então pro ano que vem é isso. Testa ali os primeiros jogos com o Hugo Moura. Deu certo o Hugo Moura de primeiro volante? Ok. Não deu certo? Traz um nome para ter ali uma opção como titular e o Hugo Moura como opção no reserva. De segundo volante, eu acho que o Vasco está muito bem servido. Para a posição de segundo volante, a gente tem pro ano que vem o Jair, que é um baita nome. A gente tem o Paulinho, que é um baita nome. A gente tem o Maxime Domingues, que eu estou sendo sincero, gostaria muito de ver nessa posição de segundo volante que a gente ainda não viu. Ele estava jogando muita bola nessa posição no futebol português, por isso foi contratado no Vasco. A gente tem o JP que está vindo com tudo. Então, para a posição de segundo volante, esquece. O Vasco da Gama está completamente despreocupado. Só que eu acho que tem que se livrar desse tal de Pablo Galdamez. E ainda bem que vai se livrar. O contrato dele vai agora até o final do ano. O Vasco com toda certeza não vai renovar. Então, Galdames, a gente já citou, Maicon e Rojas, são os três nomes até o momento, na minha opinião, dessa barca Cruz Maltina. E com relação aos meio-campistas mesmo, né? Camisa 10. O Vasco tem três nomes: Coutinho, Estrela e Payet. Tá muito bem servido. Mas aí, sinceramente, pro ano que vem tem que se ver a situação do Payet. A gente hoje tem o Coutinho. O Payet tem um contrato até maio. O Coutinho tem um contrato por empréstimo até o meio do ano. O Coutinho vai renovar? Esse contrato de empréstimo ele vai ser encerrado no meio do ano, ou o Vasco vai conseguir uma renovação junto ao clube inglês? Se conseguir renovar esse contrato e o Coutinho ficar por um bom período, por anos no Vasco, libera o Payet antes de maio, chega, conversa com o francês, faz uma rescisão amigável, manda ele de volta para a França, porque sinceramente agora não tá rendendo. Agora pagar R$1,5 milhão no Payet tá sendo muito caro, porque o Payet não tá jogando, o Payet tá ficando no banco, porque o Coutinho é o titular. E ter um jogador como o Payet, com um valor tão alto, no banco, ao meu ver, não é válido. Jogador de 1 milhão, 2 milhões de reais, ele tem que ser titular absoluto. E tá chegando o Estrela. O Estrela tem tudo para ser um baita nome pro ano que vem. Pra, assim, de fato, né, ser o ano do moleque. Então acho que, sinceramente, ter três jogadores dessa qualidade, desse nível, não é legal. Então um tem que sair. E acho que esse nome, nesse momento, diante de tudo, é o Dimitri Payet. Já que tem esse contrato, não sei se quer renovar, tá ficando velho, o Payet tá com uma idade muito avançada, tende-se a ser um ano pior do que já foi esse 2024 por conta de umidade, é normal, a linha de desempenho do Payet ela vai descendo por conta da fator idade. Então pro ano que vem libera Payet, permanece com Coutinho e Estrela como esses 2 10 no elenco, porque não é válido ter três nomes desse porte aí no elenco Cruz Maltino. Com relação ao ataque, é surreal, mas o Vasco tem 2 centroavantes apenas, Verratti e o GB, que é da base. Não dá. O Vasco precisa no ano que vem ter um nome para ser a sombra do Pablo Verratti. O Vasco precisa no ano que vem ter um nome para contratar e atuar como esse reserva ao lado do atacante argentino. Verratti é titular absoluto, é inegável, o Vasco tem um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro, um nome que no ano que vem vai fazer de tudo para conquistar um título pelo Vasco da Gama, mas precisa se contratar um nome para ser o reserva do Pablo Verratti. Não dá para confiar em GB.
A base é boa, mas a base não pode ser um ponto de confiança para o elenco profissional. E com relação às pontas, Jean Davi, que até o momento não mostrou para o que veio, Emerson Rodrigues, o David só vai voltar em junho do ano que vem, então é difícil de se contar. Alex Teixeira, Adson, Rossi e Ryan. Meu amigo, a gente tem 7 jogadores aqui. O David, já que a gente não pode contar apenas em junho, a gente só tem 6 jogadores de ponta. O Adson volta para esse ano, talvez ainda, então teremos à disposição já nos primeiros jogos. E todos os outros atletas também. O Rossi não vai ficar. O Rossi, ele terá aí o seu contrato sendo encerrado e o Vasco não renovará com ele. Então, com isso, adeus Rossi, é o 4º nome dessa barca Cruz Maltina. O Ryan muito possivelmente será vendido. Então, também é menos um nome aí que o Vasco da Gama terá para a ponta no ano que vem. Com isso, ficarão apenas 4. O Adson, o Jean Davi, o Alex Teixeira e o Emerson Rodrigues. O Emerson Rodrigues, ele quando vem ao Vasco, ele vem com características de ser um ponta que atua pelo lado direito. Esse é o lugar que o Emerson Rodrigues gosta de atuar. Eu acho o Emerson Rodrigues um bom jogador para composição de elenco, não para ser titular. E foi para isso que o Emerson veio, para compor o grupo. Os titulares sempre foram David e Adson. Mas com a lesão dos dois, o Emerson teve que tomar para ser o papel de protagonista que não é dele. Então esse é o grande problema. Acho que para compor um elenco, para ter o Adson pelo lado direito como titular e o Emerson como reserva, entrando no segundo tempo, colocando fogo no jogo, cara, tá ótimo. A ponta direita do Vasco tá fechada. Agora na ponta esquerda, o Vasco ter à disposição apenas Alex Teixeira e Jean Davi é um problemaço, porque ambos eles atuam pelo lado esquerdo do campo. Então com isso, pro ano que vem, é trazer pontualmente um pontaço para ser titular. Um ponta bom, um ponta diferencial. Falo ponta estilo Paulinho, falo ponta estilo Luiz Henrique, eu falo ponta estilo Everton Cebolinha, estilo Luiz Araújo, estilo Dudu do Palmeiras, estilo Estevão, esse ponta a ponta mesmo, ponta de lança, ponta rápido, ponta habilidoso, que Vasco invista milhões para contratar um jogador como esse. Então assim, pro ano que vem é isso, é ter um ponta bom no elenco e contratar esse jogador para ser o titular e ter ali no banco Jean Davi e Alex Teixeira pelo lado esquerdo. Eu fecho assim essa análise toda de como está o elenco do Vasco da Gama. E para você ver, falei poucos nomes aqui para se reforçar. O Vasco, diante de tudo isso que eu falei, ele precisa liberar 4 atletas, Maicon, Rojas, Galdames e o Rossi. Acho que o resto não é um problema para esse elenco Cruz Maltino. Eu, ao meu ver, talvez emprestaria o Juan Esforza para ele ganhar um pouco mais de cancha, porque no Vasco ele não vai ganhar isso. E é muito duro a gente ter um jogador que custou 30 milhões de reais no banco, e esse vai ser o caso, vai ser a situação que o Esforza não tem condições nenhuma de ser titular do Vasco da Gama. E eu contrataria 3 jogadores para ser titular. Um zagueiro para atuar pelo lado esquerdo do campo, um primeiro volante, a gente sente como está o Hugo Moura, se vê que está dando ruim, traz esse primeiro volante para ser o titular, e um ponta esquerda. Meu amigo, o time do Vasco é um time muito bom, o elenco do Vasco é um elenco muito bom, infelizmente as lesões acabaram com o nosso elenco nessa temporada, e o ano que vem é um ano com muitas expectativas. O Vasco tem um baita goleiro que é o Léo Jardim, o Vasco tem um bom zagueiro pelo lado direito que é o João Vitor, mas falta esse jogador ao lado dele, que foi um problemão para essa temporada de 2024. O Vasco tem um bom lateral esquerdo que é o Piton, o Vasco está bem servido na lateral direita com Puma e Paulo Henrique. O Vasco tem um bom primeiro volante que é o Hugo Moura, mas por conta das deficiências na segunda volância, o Hugo teve que atuar como segundo e acabou saindo da sua posição. O Vasco tem ótimos segundos volantes, JP, Paulinho, Jair, Maxime Domingues. O Vasco tem bons camisas 10, o Estrela, mas acabou o problema de lesão, Payet, Coutinho. E o Vasco tem problemas nas suas pontas, mas com o retorno do Adson, com o Emerson Rodrigues, a gente tem soluções. O problema é só agora na ponta esquerda, que o Vasco tem que trazer. Tem que trazer esse nome. Então, ponta esquerda, um zagueiro esquerdo são as prioridades. E um primeiro volante também seria muito bom. E acho que o vídeo acabou travando e acho que é isso. Acho que é isso que, de fato, o Vasco deveria fazer olhando para o ano que vem. Qual é a sua opinião, vascaíno? Deixa aí nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, Fala Gigante, como você preferir falar, porque é o segundo vídeo do domingo, porém, um último vídeo desse domingão. Então vamos que vamos, vascaíno. Se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, é claro, saudações vascaínas.